E vamos falar do Senado, né, que começa a semana, como bem a gente disse anteriormente, começa a semana aí com muita coisa para analisar, inclusive os vetos, né? E também tem aquela questão das decisões monocráticas do Senado, aquela PEC. Vamos às informações que vêm da agência Senado. Senado vota PEC que limita pedido de vista de decisão monocrática em tribunais. O plenário pode votar hoje, dia 21, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 8 de 2021, que limita as decisões monocráticas e os pedidos de vistas nos tribunais. A sessão marcada para as 14 horas tem outros itens também na pauta. Antes da votação, a PEC 8 de 2001 passa pela quinta e última sessão de discussão no plenário, proposta pelo senador Orióvisto Guimarães. A matéria recebeu parecer favorável do senador Espiridião Amin. O texto veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia da lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspenda atos da Presidência da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. A decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada tomada por um conjunto de magistrados. A PEC de 8 de 2021 autoriza decisões monocráticas em situações de grave urgência ou risco de dano irreparável durante o recesso do judiciário, mas o tribunal deve julgar o caso em até 30 dias após a retomada dos trabalhos, sob pena de perda da eficácia. As informações são da agência Senado. César, uma semana nevrálgica, dia 23, os vetos. Veto disso, veto daquilo, marco temporal, a questão da isenção, né, na folha de pagamento, desoneração da folha, tudo isso ficou para dia 23, quinta-feira. Mas já começa a semana, terça-feira, já começa aí com essa questão que envolve as decisões monocráticas. Márcio, eu tenho uma opinião assim muito firme quanto a esse assunto. Se você tem um colegiado, não tem por que você ter decisão monocrática. Se você tem o todo, não tem por que ter um em separado. Exato. E aí eu acho que está perfeita a maneira com que estão conduzindo. É um assunto de extrema gravidade, de risco à vida, em um momento de recesso, alguém que está lá num plantão decide. E aí você leva para o colegiado estudar e manter a decisão ou revertê-la. Agora, o que a gente mais vê é decisão a toque de caixa, feita por um único ministro, de forma arbitrária. Vai ser assim, muitas vezes contrariando decisões do Congresso, decisões já discutidas e já bem definidas. Não, nesse caso eu acho que pode fazer. Assim, é o tempo dele falar pode fazer, o colegiado se reunir, às vezes no mesmo dia, no dia seguinte, a gente teve aí solturas que aconteceram exatamente dessa maneira, e que horas depois o colegiado falou, não, tá errado, a decisão não pode ser essa, e aí acabou, a gente tá até hoje aí procurando o camarada. César, eu vou fazer duas considerações, eu gostaria da sua opinião, nesses dois pontos que eu vou tentar aqui ser polêmico, né? O brasileiro, ele tem 30 dias de férias. Muitas vezes ele vem de 15 dias para o próprio patrão, porque ele precisa de dinheiro e precisa valorizar. Ele tem 30 dias de férias e tem 15 que ele é programável. No entanto, nós observamos que os poderes, embora sejam necessários em toda a esfera de andamento do país, eles têm recesso. E aqui na matéria diz bem claro, no recesso pode ser tomada a decisão monocrática e depois é analisada. Em até 30 dias. Quer dizer, gente, nós temos uma pilha de processos parados no Judiciário. Nós temos uma pilha de projetos parados na Câmara. Nós temos uma pilha de ações paradas no Executivo. E todo mundo quer fazer recesso? Na verdade, um dos problemas desse país é esse recesso. O Judiciário para. Gente, é necessário, não dá para parar. O Legislativo para. Não é para parar. O Executivo desacelera. Não é para desacelerar. Porque, na verdade, o país ele vive todos os dias. O brasileiro respira a todo instante. Os problemas são enfrentados todos os dias pelos brasileiros. Que acorda 4 horas da manhã para pegar o ônibus, que volta 9 horas para casa depois de quatro conduções, que fica no tempo, que fica na chuva, que passa o aperto, que falta dinheiro, que paga juros caros. E todo mundo quer ter recesso? Eu vou, inclusive, fazer um contraponto.
Por que quem vive da vida pública, seja o legislativo, o judiciário, o executivo, por exemplo, que executa, não tem recesso. Que dá mais ponto facultativo do que qualquer outra coisa. Por que quem vive do dinheiro público tem mais benefício trabalhista do que o cidadão Do que o próprio trabalhador. que paga essa conta? Vamos colocar aí para a questão do trabalhador piso salarial, né? Então, porque esse trabalhador que você falou, que sai de casa às 6, 5 da manhã, transporte público, fritando dentro de um ônibus, que leva 2, 3, 4 horas para chegar no seu emprego, que chega em casa tarde da noite, que recebe aí o insuficiente, porque já foi o nosso salário mínimo, é insuficiente para a necessidade básica do mês. Esse camarada, como você falou, ele por lei, por direito, ele tem só 30 dias de férias. Ele não tem um recesso no meio do ano, ele não tem um recesso no final do ano. E agora, por que e assim, ainda assim, ele paga. Ele tira parte desse dinheiro dele para pagar os salários, benefícios, auxílio creche, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio combustível, passagens aéreas, assessores. Para o camarada que tem 2 recessos no ano. Fora os feriados, fora os pontos facultativos. Então, Márcio, é uma inversão de valor. Será que eles estão trabalhando tanto assim que precisa de mais 2 recessos no ano, porque só os feriados facultativos, finais de semana e 30 dias de férias, igual qualquer mero mortal trabalhador que paga seu imposto, que chega, porque também e se ainda tem multa dependendo da quantidade de faltas que você tiver no ano. Que aí você tem a multa lá você perde parte do teu direito lá nas férias. Por que esse cidadão que paga a conta do serviço público não tem esse benefício? Não tem nem o piso salarial quando aposentar. A base Exatamente. do país, que é a base da CLT, então, tem um piso salarial no finalzinho, o teto máximo é pouco. Enquanto o teto no Poder Judiciário Público... É o integral. É o integral e outra, bate esferas assim, 100 mil, 150 mil, 200 mil reais. Às vezes ele comete quem trabalhou para isso? Não, e isso quando ele não comete um crime e que a condenação dele é a aposentadoria compulsória. Você recebendo um crime, salário integral. Você vai ser afastado daqui. Eu não vou tirar o seu salário, mas você vai ser afastado Olha, daqui. você está de férias permanente. Geralmente, você não trabalha mais aqui. Você vai ter todos os seus exibimentos, você vai ter o seu salário de 30 e poucos mil, 40 mil, mas você não trabalha mais aqui. A nossa pena é dura. Meu Deus. É isso que me chamou na matéria. A decisão monocrática a gente até entende, mas o senão dela me remeteu para o recesso. O brasileiro não tem recesso, gente. O brasileiro sai da praia no domingo, pega o busão, vai para casa todo queimado, acorda de manhã na segunda-feira e vai trabalhar. É inadmissível, né, Márcio? E vai trabalhar. Não tem recesso, não. O máximo que ele pode fazer é cochilar no ônibus quando não fica balançando tanto. Então... E quando tem espaço, para pelo menos ele consegue sentar. Quando ele consegue, né? Quando ele não está pendurado lá de fora do ônibus esperando bater no vento. É complicado, viu, gente? Complicado. Assim, quanto a isso eu concordo plenamente. Se você tem um colegiado, não tem por que ter decisão monocrática. Ponto. E outra, não tem recesso, parceiro. Não tem recesso, faz substituição ou não. Dá férias? Faz igual faz igual qualquer outro lugar. Olha, você tem quantos ministros? 11, 13? 13. Você tem quantos? Sai 2. Vai, substitui 2. Entram 2 ali, outro. Acabou. Marca tuas férias. Mas se saísse 1 de férias por mês, a gente quase completaria o... marca tuas férias. Manda mais um pra lá e coloca pra tirar férias. Marca as férias. Sai um, entra o outro, sai o outro. Acabou. Ué, mas não é assim qualquer outra... Em qualquer outra situação não é desse jeito que funciona? Desse jeito. São funcionários. Então, sai de férias e acabou o recesso. Então. Tem decisão do tribunal todos os dias. É isso aí. A advocacia vai agradecer, porque afinal de contas... Mas muito, até porque ele não para de trabalhar. Exatamente. Assim, porque pro próprio advogado, isso é horrível.
Porque é um período em que não tem prazo, em que ele não consegue produzir. Depois ele tem um acúmulo de trabalho para poder resolver. Com uma justiça absurdamente veloz que a gente tem no nosso país. A gente ainda para 2 vezes no ano. Porque eles precisam de um recesso. Porque respirar. é né? muito trabalho. Respirar. Vamos para os Alpes.